Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós queremos mais uma vez louvar a Deus por nos conceder a bênção, a graça, porque tudo é graça mesmo, né? Nos conceder a graça de podermos estar aqui junto com os irmãos, depois de mais ou menos 3 anos. Eu nem sei precisar ao certo o tempo, eu sei que faz um bocado de tempo que nós estivemos aqui, mas é sempre uma alegria poder estar com os irmãos e dessa feita poder participar desse momento especial da igreja, da vida da igreja, que é a conferência missionária, uma oportunidade, né, para inculcar ainda mais na mente, no coração de todos nós a consciência do dever missionário, né, da necessidade que temos de despertarmos para fazermos mais do que temos feito, para realizarmos mais do que temos realizado e nos envolvermos com a obra missionária muito mais do que temos nos envolvido. Eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Não é que não temos feito alguma coisa, temos feito sim, eu acredito que sim, né? Mas podemos fazer muito mais, dá para fazer muito mais. Então basta que entendamos isso e nos coloquemos à disposição do Senhor para sermos usados por Deus. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de pensar um pouquinho sobre o que significa ser igreja, né? Entendendo que a celebração da unidade e o cumprimento da missão passam inevitavelmente, passam indubitavelmente pela consciência, pelo entendimento do que seja igreja, né? A gente se esforça e trabalha mais pela unidade da igreja, que irá consequentemente desembocar na obra missionária, na medida que a gente entende igreja, na medida que a gente compreende igreja, né? Então, como eu dizia ontem, então não repetir, eu estou convencido de que a menos que um conceito bíblico ou conceito bíblico de igreja seja resgatado, celebrar a unidade e cumprir a missão vai ficar sempre algo muito difícil. Mas nós estamos aqui para entender o que é a igreja e trabalharmos juntos pela unidade da mesma para o cumprimento da missão. Amém? Pode ser o nome do Senhor. E nessa manhã, eu queria pensar por alguns instantes, por alguns momentos, e quando eu digo instantes, as pessoas já ficam assim, instantes, né? Por alguns instantes, por alguns momentos. Tem instante para mim é meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, instantes, né? Por alguns instantes, sobre as marcas de uma igreja que celebra a unidade e cumpre a missão. Então eu quero ser mais prático ainda do que fomos ontem, se é que fomos, né? Então eu quero pensar com os irmãos sobre isso, as marcas de uma igreja, as prioridades, os compromissos de uma igreja que celebra a unidade e que cumpre a missão. Então eu convido os irmãos a ficarem de pé e abrirem a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 13. As marcas de uma igreja que celebra a unidade e que cumpre a missão. Todos acharam? Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei também que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás
Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã e Te agradecer, Senhor, por estarmos juntos outra vez, pensando missões, ó Senhor, e a sua importância, e o seu lugar da vida da igreja, e o nosso chamamento para fazer a obra missionária. Ó Deus, no contexto da unidade, da comunhão com Deus e da comunhão uns com os outros. Queremos Te louvar pela noite de ontem, ó Deus, pela forma graciosa com que Tu ministraste ao nosso coração, e oramos para que da mesma forma Tu possas fazê-lo nesta manhã, nos dando a graça, a alegria de ouvir a Tua voz, ó Senhor, e de sermos alcançados por Ti. Que a Tua palavra prevaleça, Senhor, que não apareça o mensageiro, que não apareça o pregador, mas que apareça a palavra do Senhor, que a palavra de Deus seja glorificada nesta manhã, e que quantos entraram por estas portas neste dia possam ser ricamente abençoados pela Tua palavra, Senhor, para o louvor de Tua glória. Ó Deus, fica conosco, nos abençoe em tudo, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Comentando, irmãos, a respeito desse texto, dessa passagem, a respeito dessa carta, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que das 7 igrejas da Ásia, localizadas no que hoje constitui-se o território da Turquia, da atual Turquia, a igreja de Filadélfia é a mais nova das 7. E assim como a igreja de Esmirna, né, é a única igreja, junto com a de Esmirna, a não ser censurada pelo Senhor, a não ser repreendida pelo Senhor. O que nos chama bastante atenção. A palavra Filadélfia significa aquele que ama a seu irmão. O que demonstra que uma das preocupações daquela igreja, uma das preocupações daquela comunidade era celebrar a unidade. Então essa igreja ela tinha muitas qualidades, é uma igreja com muitas virtudes, é uma igreja com muitos atributos, e um deles era o fato de que era uma igreja que vivia a alegria de ser a alegria de ter objetivos comuns, a alegria de ter alvos comuns, a alegria de poder trabalhar junto para o engrandecimento do reino de Deus e o exercício da ação missionária. E quando nós olhamos para esta igreja, nós vamos encontrar nesta igreja algumas marcas, algumas características, alguns atributos de uma igreja que celebra a unidade e que cumpre a missão. Uma igreja que entende que o cumprimento da missão passa pela prática da unidade, pela prática da comunhão, e que nós somos mais fortes no exercício da obra missionária quando nós celebramos a unidade e quando nós nos esforçamos e trabalhamos para que a igreja viva unida em união. No texto de João 17 que nós lemos ontem, o Senhor Jesus deixa bem claro que é na medida em que a igreja vive em união, na medida em que a igreja celebra a unidade, que ela impacta o mundo.
que ela influencia o mundo com a pregação do Evangelho, levando aqueles que não conhecem a Deus, levando aqueles que não conhecem o Senhor a conhecê-lo e a crer nele, a crer que Ele é o enviado de Deus, o Salvador que veio ao mundo para libertar os homens dos seus pecados. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou evitar aquelas questões mais problemáticas, mais polêmicas, envolvendo a escatologia. Não é o meu propósito nesta manhã. Eu sei que há algumas ideias até contrastantes, diferentes com relação a essas questões. Por exemplo, há alguns que acreditam que as 7 igrejas da Ásia, elas descrevem 7 períodos da história da igreja. Mas eu não entendo assim. Acho que como aplicação talvez até funcione, mas não é esse o sentido pretendido pelo autor, não é esse o sentido pretendido por Jesus. As 7 igrejas da Ásia são 7 igrejas locais, 7 igrejas locais, às quais o Senhor dirige uma mensagem, né? Dirige uma palavra, e esse é o caso da igreja de Filadélfia aqui. Então eu queria pensar com os irmãos nesta manhã, quais são as marcas, quais são as características de uma igreja preocupada com a celebração da unidade, com a manutenção e a preservação da unidade do seu meio, e ao mesmo tempo envolvida e engajada no cumprimento da missão, no sentido de levar o Evangelho às almas perdidas e fazer discípulos de todas as nações, obedecendo ao mandamento ao ID do Senhor. Amém? Então, por favor, permaneça com o seu texto aberto e nos acompanhe nesta manhã em nome do Senhor. Então, quais são as principais características, quais são as principais marcas de uma igreja que celebra a unidade e cumpre a missão? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a igreja que celebra a unidade e cumpre a missão é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei também que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a primeira e principal, eu entendo assim, marca de uma igreja que celebra a unidade e cumpre a missão é guardar a palavra do Senhor. O guardar a palavra de Deus. O que estava acontecendo naqueles dias? E em particular com a igreja de Filadélfia. Uma nota comum, né, a todas as cartas e igrejas daquele período é o fato de que muitas igrejas estavam sendo assediadas por falsos mestres, por falsos ensinos. E algumas delas haviam inclusive capitulado a esses ensinos. E algumas delas chegaram a admitir em seu meio falsos mestres e falsos ensinos. Mas a igreja de Filadélfia era diferente. A igreja de Filadélfia se caracterizava justamente pelo fato de ter se mantido e se manter fiel à palavra de Deus. Apesar das tentativas dos falsos mestres de influenciar aquela igreja, apesar das tentativas dos falsos mestres de fazer discípulos nessa igreja, ela permaneceu fiel à palavra de Deus. Ela guardou fielmente a palavra do Senhor. E isso foi fundamental para que ela pudesse cumprir a sua missão, para que ela pudesse cumprir o seu papel e para que ela pudesse receber da parte do Senhor os elogios que ela recebeu. Nenhuma igreja pode ser poderosa e influente no sentido missionário, no sentido de fazer missões, no sentido de alcançar as almas para Cristo, a não ser que primeiramente e primariamente ela seja uma igreja comprometida com a palavra do Senhor. Nós falamos alguma coisa sobre isso ontem à noite. Nós dissemos que a igreja do Senhor, ela é, antes de mais nada, a comunidade daqueles que foram chamados para receber a palavra de Deus, né? Mas ela não foi chamada, ou a igreja não é apenas a comunidade daqueles que foram chamados para receber a palavra de Deus.
ela também é a comunidade daqueles que foram chamados para guardar a palavra do Senhor, para guardar a revelação de Deus e para permanecer fiel ao ensino da palavra de Deus. E eu entendo que a igreja relevante no mundo, a igreja relevante no sentido missionário, a igreja relevante, a igreja capaz de impactar, a igreja capaz de abençoar o mundo com a pregação do Evangelho, do puro e genuíno Evangelho, é a igreja que tem como preocupação também básica, fundamental, essencial, guardar a palavra, permanecer na palavra de Deus, permanecer no Evangelho puro e genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma igreja que precisa entender, e é uma igreja que entende que não é capitulando, não é cedendo às pressões para mudar a sua mensagem ou para modificar a mensagem, que ela vai alcançar o mundo perdido, que ela vai alcançar as almas perdidas. A igreja é capaz de fazer diferença no mundo, a igreja é capaz de fazer discípulos, a igreja é capaz de levar os homens a Cristo, a igreja é capaz de levar os homens ao conhecimento do Senhor. É, antes de mais nada, aquela igreja que guarda com fidelidade o tesouro do Evangelho e que não cede às pressões desse mundo moderno e desse Evangelho mercantilista para abrir mão de suas convicções e de seus pressupostos. Porque o que é que nós estamos assistindo em nosso tempo? Nós estamos assistindo a capitulação de igreja após igreja aos valores dessa sociedade moderna, por uma questão de pura e simples falta de fé, falta de confiança no poder do Evangelho, no poder da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus e continua sendo. E a igreja que quer ser relevante no sentido de impactar o mundo, fazendo missões, é a igreja que não cede, que não abre mão disso, é a igreja que crê no Evangelho, que obedece ao Evangelho de Jesus, que proclama esse Evangelho em sua inteireza. É a igreja que entende que o Evangelho não precisa de reformas, de melhoras, de adendos, de aditivos, nada disso, e não precisa mesmo. Não precisa. Nós não precisamos, nós não temos necessidade de abrir mão de absolutamente 1 milímetro daquilo que nos foi dado, que nos foi revelado, que nos foi concedido, do tesouro que nos foi entregue. Esse Evangelho é poderoso para salvar, para libertar, não importa em que tempo, que época, ou que lugar o homem esteja vivendo. Mas tem alguns aí querendo ser mais sábios do que Deus, mais prudentes do que Deus, tentando modificar o Evangelho na expectativa de torná-lo mais atraente, mais atrativo ao homem moderno. Não tem necessidade disso. A força da igreja de Filadélfia estava no fato de que ela estava resistindo às pressões para abrir mão de suas convicções, para aceitar no seu interior e no seu meio falsos mestres, falsos ensinos. É uma igreja que entendeu que não precisa, faz diferença porque é fiel, porque guarda a palavra do Senhor. Então é uma igreja que celebra a unidade, que faz e que cumpre a missão, porque é uma igreja que não cede a pressões. E isso é uma tentação em nosso tempo, irmãos. Isso é uma tentação em nossos dias. O que a gente vê de novidade, né, de coisas novas, diferentes, até certo ponto interessantes, né? Não no sentido de bom, de legal, de ótimo, mas no sentido de estranho mesmo, de esquisito. E tudo dizem com a finalidade de atrair as pessoas, esquecendo de que o Evangelho é pedra de tropeço, de que a cruz é uma ofensa. Sabe, queridos, nós não precisamos mercadejar a palavra de Deus, não há necessidade disso. Nós não precisamos nos esforçar por tornar o Evangelho atraente, porque ele nunca será atraente. Nunca será. O Evangelho não é atraente. Paulo diz que a palavra da cruz, que é o Evangelho, é loucura para os que se perdem e nunca vai deixar de ser. O que eu não consigo entender com essas igrejas, e o que eu não consigo entender com esses pastores, é que eles estão tentando fazer o Evangelho ser uma coisa para o qual o Evangelho não é, e não foi estabelecido para ser. O Evangelho não é atraente.
atraente, a pregação da cruz não é atraente. Nunca foi. É loucura, diz Paulo. Vai permanecer sendo. Mas ao mesmo tempo que é loucura para os que se perdem, é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, a preocupação da igreja que celebra a unidade e que cumpre a missão não é tornar o evangelho mais atraente, porque sabe que ele não é, porque ele confronta o homem nos seus pecados, demanda arrependimento, demanda fé. Então ele faz exigências profundas, e o homem não gosta, o homem não quer. Ele quer uma mensagem que o afague, uma mensagem que alise seu ego, uma mensagem que alimente o seu orgulho. Mas a mensagem do evangelho não, ela exalta a Deus, ela glorifica a Deus e coloca o homem no seu devido lugar, faz com que o homem se perceba pecador e miserável e absolutamente necessitado da graça de Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja que entendia que a função da mensagem e a função da pregação, nas palavras de um admirador dos puritanos chamado Charles Simeon, são três. Quais são? Exaltar o Salvador, humilhar o pecador e promover a santidade. Exaltar o Salvador, humilhar o pecador e promover a santidade dos que vêm à fé, dos que se convertem e passam a fazer parte da igreja. Então a igreja que celebra a unidade, que cumpre a missão, é uma igreja que guarda a palavra do Senhor. E uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é o fato de Jesus dizer: eu sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Hernandes, comentando esse texto, ele diz: é difícil precisar exatamente qual o sentido dessa expressão. O que Jesus quis dizer com pouca força? Se ele estava se referindo ao fato de que a igreja era pequena, uma comunidade de poucos crentes, se era formada na sua grande maioria de escravos e de trabalhadores braçais, rurais, agricultores, campos, então pessoas que não tinham grandes recursos, ou se Jesus estava pensando na questão da influência. Era uma igreja que não tinha uma grande influência na sociedade, cujo nome, ou cuja foto, ou cuja imagem, ou o nome do pastor e dos seus livros não apareciam nos jornais da época, nos noticiários da época. No entanto, Jesus disse que essa igreja é uma igreja forte. Eu sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Qual é a força de uma igreja? O que é que faz uma igreja forte? Não é a sua localização geográfica. Não faz diferença se ela está aqui ou se ela está lá no centro, próximo de tudo. Não é o fato de se entra muito dinheiro, muitos recursos. Não é o fato de se nela você vai encontrar médicos, engenheiros e gente da alta esfera da sociedade local. Não é o seu patrimônio físico, não é se ela tem um grande templo, um templo enorme, com capacidade para 2, 3, 4 mil pessoas, um templo com ar-condicionado e cadeiras de luxo, e um sistema de som perfeito, ou coisa parecida. Não! A força de uma igreja está na sua fidelidade a Deus. A força de uma igreja está na sua paixão pela glória de Deus, na sua paixão pelas almas perdidas, na sua devoção ao Senhor, no seu serviço a Deus, na sua fidelidade a Cristo, na sua capacidade de permanecer fiel, de guardar o tesouro do Evangelho e não negociar os valores dele. O Senhor diz: eu sei que tens pouca força, no entanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que contraste com a igreja de Laodiceia, por exemplo. Uma igreja rica, próspera, influente, com membros poderosos, influentes na sociedade local, gente rica. Mas era uma igreja que não tinha força moral, era uma igreja que não tinha força espiritual. Porque a igreja forte é aquela que anda com Deus, cujos membros andam com Deus, cuja alma da igreja vive e anda em sintonia com Deus. A força de uma igreja está
pensa, em sentir o que Deus sente, e em fazer das prioridades de Deus as suas prioridades. Nisso está a força da igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja forte porque era uma igreja que guardava a palavra do Senhor, que amava Jesus, que obedecia os seus mandamentos. Jesus diz no Evangelho de João que nós provamos que o amamos não é pelos glória a Deus que damos, né? Ou pelos aleluias, ou qualquer outra coisa parecida. Nós provamos que amamos a Jesus quando nós guardamos a sua palavra. A maior expressão de fé é a obediência, irmãos. A maior expressão de amor é a obediência. Nós provamos que amamos ao Senhor quando nós obedecemos a sua palavra. Então a igreja que celebra a unidade e cumpre a missão é uma igreja que guarda a palavra do Senhor. Está protegida, está preservada. E isso deve ser uma preocupação de todos nós, não somente dos pastores, mas também dos oficiais da igreja e dos membros da igreja. Tanta coisa errada, torta, troncha que a gente está vendo por aí. Então a igreja precisa permanecer na palavra do Senhor, precisa guardar a palavra do Senhor, porque somente a igreja que guarda a palavra de Deus está devidamente preparada, qualificada para impactar o mundo com a ação missionária. Sabe, irmãos, essa questão de números, isso não quer dizer muita coisa, não. Sabe, fala assim, 40 milhões de evangélicos, até o pastor Moisés fez referência, são cerca de 40, já passa disso. Mas que influência os 40 milhões de evangélicos brasileiros têm feito? Vamos ser sinceros. Daniel sozinho, com seus 3 amigos, fez mais influências em Império Babilônico do que muitas igrejas e comunidades e milhões de crentes estão fazendo hoje. Um homem, 4 homens, né? José, que influência extraordinária. Um homem só. Sabe, não é uma questão de número. É aquilo que Jesus diz, não é uma questão de força, no sentido em que as pessoas entendem de influência, sabe, política, ou econômica, ou social. Isso não quer dizer muita coisa. Há igrejas ricas, poderosas, influentes que não têm feito praticamente nada pela obra missionária, que não têm feito praticamente nada no sentido de impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas nós vamos encontrar muitas vezes igrejas pequenas, em lugares mais distantes, mais afastados, e que estão impactando por meio da mensagem, da vida, do testemunho, do caráter de seus membros. Isso conta, irmão. É a força da igreja. Nós nunca somos tão fortes do que quando guardamos a palavra de Deus. O que nos faz fortes é a nossa obediência a Deus. Não são os números, em sentido nenhum. É a nossa obediência a Deus. Sei que tens pouca força, no entanto, guardaste a minha palavra. A igreja que celebra a unidade e que cumpre a missão é uma igreja comprometida em guardar a palavra do Senhor. Amém? Mas em segundo lugar, quais são as marcas de uma igreja comprometida com a celebração da unidade e o cumprimento da missão? Em segundo lugar, é uma igreja que não nega, uma igreja que confessa o nome do Senhor. Em primeiro lugar, é uma igreja que guarda a palavra do Senhor. E em segundo lugar, é uma igreja que confessa o nome do Senhor. Versículo 8 novamente. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja que celebra a unidade e cumpre a missão é uma igreja que tem compromisso com o nome do Senhor. É uma igreja que confessa o nome do Senhor. Na Bíblia, normalmente o nome está relacionado à natureza e ao caráter. E no caso específico de Deus, é exatamente isso.
Não negar o nome do Senhor não é apenas permanecer fiel na perseguição, permanecer fiel na aprovação, mas permanecer fiel ao que recebemos de Deus em termos de revelação de sua natureza e revelação do seu caráter. Quando falamos do nome do Senhor, estamos nos referindo àquilo que Ele é e àquilo que Ele revelou acerca de si mesmo. E uma das marcas distintivas dessa igreja é o fato de que ela estava guardando, ela estava confessando o nome do Senhor. Certamente que, assim como outras igrejas, ela estava sendo tentada a abrir mão da revelação que ela havia recebido do Senhor, do conhecimento que ela havia recebido do Senhor. No entanto, o texto sagrado diz que ela não fez assim. Ela guardou o nome do Senhor, ela não negou o nome do Senhor, ela confessou o nome do Senhor. E há tantas formas, irmãos, e meios, e maneiras, e modos pelos quais se é possível negar o nome do Senhor. Se é possível negar o nome de Cristo. Nós negamos o nome do Senhor, por exemplo, quando nós abrimos mão da revelação que nós temos na palavra acerca de quem Cristo é e do seu caráter, e passamos a anunciar um Cristo diferente daquele revelado nas Escrituras. Nós negamos o nome do Senhor quando nós não vivemos à altura do nosso chamamento, por exemplo. Nós negamos o nome do Senhor quando nós não vivemos à altura da nossa vocação. Quando abrimos mão do nosso chamado para viver em unidade e celebrar a missão, isso é uma negação do nome do Senhor. Negamos o nome do Senhor quando não entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é a família de Deus, e que devemos trabalhar e nos esforçar e lutar pela preservação dessa família e da unidade dessa família. Então há muitas formas, há muitas maneiras, há muitos modos, há muitos meios pelos quais nós negamos o nome do Senhor. Mas o texto sagrado diz a respeito dessa igreja que ela não negou o nome do Senhor. Há muitas igrejas fazendo isso, há muitas denominações fazendo isso, há muitos cristãos fazendo isso, mas a igreja que celebra a unidade, a igreja que cumpre a missão, é uma igreja que não nega o nome do Senhor, é uma igreja que se esforça por viver à altura desse nome que nós carregamos. Esse nome está sobre nós, vivendo de uma maneira que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que recomende o Evangelho diante do mundo, que honre ao Senhor. Isso é essencial ao cumprimento da missão. As pessoas precisam ver e saber que Cristo habita no meio de nós, que Cristo habita no meio do seu povo, no meio da sua igreja, e que o nome dele está aqui. E que nós nos preocupamos por viver à altura desse nome maravilhoso e glorioso, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja de Filadélfia é uma igreja que não abria mão disso. É uma igreja que entendia que a sua sobrevivência como igreja, a sua existência como igreja e a sua influência na sociedade do mundo dependia da sua fidelidade ao nome do Senhor. Há igrejas e denominações para as quais nós olhamos em nossos dias, e a impressão que nós temos é de que o Senhor não é mais Senhor dela. Ele não é mais Senhor de sua história, Ele não é mais Senhor de sua vida, Ele não é mais Senhor da vida de seus membros. Não vive mais à altura desse nome. Mas a igreja foi chamada para glorificar esse nome, para manifestar esse nome. Jesus fala sobre isso, nós vimos lá em João 17, manifestei o teu nome aos homens que me deste. E na missão de Jesus nós encontramos o referencial da nossa missão. Aquilo que era missão para Jesus é missão para a igreja também. Aquela que recebeu a manifestação do nome do Senhor está na obrigação de manifestar esse nome ao mundo. Nós é que temos que fazer isso.
manifestar o nome do Senhor. Esse é o propósito da igreja, essa é a razão da existência da igreja. Nós estamos aqui não para manifestar o nome de uma denominação, de um grupo ou de um personagem particular. Nós estamos aqui para a semelhança de Jesus, manifestar o nome do Senhor no mundo, manifestar o nome do Senhor perante a sociedade, dar aos homens a oportunidade, a graça de poderem conhecer esse nome, de poderem conhecer esse Deus, de poder conhecer algo acerca do caráter desse Deus, da natureza desse Deus, para que possam entender a sua necessidade de se reconciliar com Ele, de se arrepender dos seus pecados e atender ao seu chamado para aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a igreja que celebra a unidade e cumpre a missão é uma igreja que não nega o nome do Senhor. É uma igreja que entende e compreende que está no mundo para tornar esse nome conhecido, tanto através da pregação do Evangelho, como através da sua vida também. Quantas, negando o nome do Senhor de um modo pessoal particular, com o seu testemunho, com a sua vida, que não recomenda o Evangelho e não torna o Evangelho inspirador, capaz de influenciar, capaz de impactar. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos muito em termos de igreja, mas nós somos a igreja do Senhor. E é nosso dever revelar e manifestar o nome de Jesus no ambiente onde nós vivemos, onde nós estamos. Cada cristão carrega o nome do Senhor. E quantos negando o nome do Senhor dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, com o seu testemunho? Quantos negando o nome do Senhor no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu bairro, entre os seus colegas? Quanta gente vivendo como verdadeiros agentes secretos do Senhor, né? Gente que parece que tem vergonha de proclamar o Evangelho, de dizer eu sou de Jesus, de dizer eu sou do Senhor, de dizer eu sou de Cristo, negando com as suas obras aquilo que professa com os seus lábios. Como diz Paulo escrevendo a Tito, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa mesma piedade. As pessoas precisam ver os sinais do nome de Cristo em nós, no exercício da bondade, do amor, da misericórdia, da justiça, da retidão, de uma vida de santidade. Precisamos trazer o cumprimento da missão a um nível prático. Porque normalmente quando nós pensamos na missão, nós pensamos na missão apenas no aspecto de nações, de países, de estados, de cidades ou coisa parecida, mas é um aspecto pessoal, particular, no meu dia a dia. E a minha casa não é um campo missionário? Não é? E a faculdade, a escola onde eu estudo, onde eu trabalho, não é um campo missionário? Não é? E o bairro onde eu moro, e a rua? Como é que as pessoas me conhecem na rua? Ou no meu bairro? Estou confessando o nome do Senhor? Ou estou negando o seu nome? Então a gente precisa trazer isso um pouquinho mais para perto de nós, né? Entendermos que o chamado para fazer missões é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É ao mesmo tempo, concomitantemente. Precisamos entender isso e nos esforçarmos por não negarmos o nome do Senhor em sentido algum. Nos esforçarmos por torná-lo conhecido através de nós. Cristo se revela através da sua igreja. Cristo se revela através do seu povo, da vida do seu povo, do viver e do conviver diário do seu povo. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus diz: sei que tens pouca força, contudo, no entanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Em terceiro lugar, quais são as marcas de uma igreja que celebra a unidade e cumpre missão? Em terceiro lugar, é uma igreja que persevera em meio ao
sofrimento. É uma igreja que persevera em meio ao sofrimento. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu gosto muito da tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, né, que se esforçou por traduzir o máximo, né, o sentido dos termos, das palavras, das sentenças em grego. E na Nova Versão Internacional, esse texto aparece assim: porque guardaste a palavra da minha exortação à perseverança. Da minha exortação à perseverança no meio do sofrimento, no meio da pressão. Sabe, irmão, ser fiel não é fácil. Não é fácil. Ninguém pensa em ser fiel é fácil. Tem um custo, tem um preço. E Jesus sabia disso. Quando você lê as 7 cartas, você vê que 5 delas haviam capitulado em algum aspecto. Em algum aspecto. Em algum ponto de sua trajetória, de sua vida como igreja, como comunidade, eles haviam falhado. Alguns feios, graves. Tinha uma delas, por exemplo, a Liquiatira, que estava admitindo no meio dela uma falsa profetisa. E havia outras, como a igreja de Pérgamo, admitindo práticas pagãs. Havia os seguidores de Balaão, dos Nicolaitas. Então, não é fácil ser fiel. Tem um preço, tem um custo. O próprio Jesus vai dizer que essa igreja estava sendo objeto da perseguição da parte dos judeus. E ele é duro ao se referir, chamando-os de sinagoga de Satanás. Era uma igreja que não estava cedendo nem às pressões do paganismo, nem às pressões do judaísmo. Era uma igreja que era fiel em sua expressão da fé. Uma igreja que permaneceu fiel ao Evangelho de Cristo. Uma igreja que não cedeu em um aspecto nem no outro. E em função disso, ela despertou a ira tanto daqueles que se diziam de Deus, como daqueles que não conheciam a Deus. Era uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo, passando por dificuldades, lutas, pressões de todo tipo, mas era uma igreja fiel. Uma igreja que levou a sério o mandamento, o comando, a ordem divina para permanecer fiel, para perseverar em meio ao sofrimento. É uma igreja que mesmo em face à luta, mesmo em face às provações, mesmo em face às tribulações, não cede. Meus irmãos, como isso é maravilhoso! Igreja que impacta, igreja que influencia, igreja que marca a história da comunidade onde ela está, falando em termos de igreja local. É a igreja que não cede, mesmo diante da pressão de ceder, da força de ceder, a investidas, a ataques de todos os tipos e de todas as formas, mas ela não cede a lutas, a tribulações, mas ela não abre mão. Ela sofre, mas ela permanece fiel. Aqueles dias eram dias difíceis. O próprio João estava encerrado na ilha de Patmos por causa da fé. Reinava naqueles dias o imperador perverso chamado Domiciano. E Domiciano, assim como alguns antes dele e outros depois dele, propôs no coração destruir a fé cristã. Era mais uma daquelas muitas tentativas de erradicar da terra esse nome, né? Essa entidade, esse grupo, esse povo. Então muitos estavam sendo presos, muitos estavam sendo torturados, muitos estavam sendo martirizados por causa da sua fé. Mas aqui nós temos uma igreja que não tem medo de sofrer. Em síntese, em resumo, é isso. Aqui nós temos uma igreja que não tem medo de sofrer. E a igreja que celebra a unidade, que faz missões, é uma igreja que não tem medo de sofrer. É uma igreja que sabe, que entende que o seu chamamento é um chamamento para sofrer. Como diz Pedro, escrevendo sua primeira carta: para isto fostes chamados.
Não tem medo de sofrer. A igreja dos dias de hoje tem medo de sofrer. Os crentes do nosso tempo têm medo de sofrer. E sabe o que está acontecendo como consequência disso, irmãos? Nós estamos produzindo uma geração de crentes que tem medo de morrer, de serem mártires. Esses dias eu estava até compartilhando com o pastor Moisés. Eu estava lendo um livro chamado Completando as Aflições de Cristo, do pastor John Piper, onde ele fala do chamado da igreja para sofrer por Jesus. E lá no finalzinho há uma crítica que foi feita num dos congressos de Lausanne, na Suíça, e que causou muito frenesi, chocou, porque o autor, pregando, ele disse que o que está acontecendo nos países fechados do Evangelho, nos países árabes, por exemplo, nos comunistas, é que as entidades, os missionários e os grupos, né, que vêm para evangelizar, fazer missões nesses países, estão ensinando os crentes a vivenciarem a sua fé secretamente, a não dizerem que são crentes, a não dizerem que são de Jesus. E ele faz uma crítica severa. Ele diz: nós estamos ensinando essas pessoas a terem medo de sofrer. Nós estamos ensinando essas pessoas a terem medo de morrer. Nós estamos privando a igreja de mártires. Nós não estamos levando a sério aquela afirmação de Tertuliano de que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Aí ele diz: como é que nós podemos esperar influenciar o mundo muçulmano, impactar o mundo muçulmano, se estamos ensinando os muçulmanos que se convertem a Cristo a viver a sua fé no recôndito da sua casa, escondido, sem que ninguém saiba? Esse não é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é para assumir com a cara e a coragem que nós somos do Senhor, ainda que isso nos custe um martírio. E eu fiquei tão curioso por ler o livro que ele publicou em inglês. É uma pena que não tem em português ainda. E Piper critica, e com razão, pois os crentes do passado não tinham essa preocupação. Eles sabiam e tinham consciência de que aceitar Jesus era colocar a cabeça a prêmio, correr o risco de parar numa das muitas arenas romanas e servir de espetáculo aos homens, sendo devorado por leões, por feras, ou mesmo consumido vivo numa estaca. O que é que estão ensinando as nossas igrejas, irmãos? Que o sofrer não faz parte do nosso chamamento, que o martírio não faz parte do nosso chamamento, mas faz. E sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa é quando o anticristo aparecer. Eu tenho preparado a minha igreja, a gente está estudando lá sobre a segunda vinda do Senhor, e nós temos nos esforçado por preparar os nossos crentes para morrer. Eu estou preparando os meus crentes para morrer. Digo meu, sim, sentido, minhas ovelhas, né? Estou preparando eles para morrer. Mas está certo, irmãos. Está certo. Temos que ensinar a igreja a perder o medo de sofrer, a perder o medo de morrer por causa de Jesus. Ele diz: guardaste a palavra da minha exortação, a perseverança no meio do sofrimento. Resultado: quando o sofrimento veio, a igreja não balançou. Eles já sabiam, tinham consciência disso. Quando o sofrimento chegou, a perseguição chegou, não abalou. A igreja permaneceu firme, forte, intrépida, ousada, fazendo diferença, vivendo em unidade, cumprindo a missão. Aí me preocupa o atual estado da igreja brasileira, porque a igreja brasileira não está sendo ensinada a sofrer. Pelo contrário, está sendo ensinado que crente não pode adoecer, que crente tem que ser rico, que crente tem que ser próspero, bem sucedido, né? Ser cabeça e não cauda. Isso me preocupa, irmãos. Mas Deus é minha testemunha. Eu estou com a minha consciência limpa e tranquila com relação às minhas ovelhas. As dos outros não, mas as minhas eu tenho consciência plena disso. É assim que deve ser. Porque a igreja que celebra a unidade, pratica a missão e cumpre a missão é a igreja que não tem medo de sofrer. É uma igreja que entende que o chamado do Senhor
é um chamado para sofrer. Eu costumo dizer, às vezes de uma forma bem contundente, que se você não quer sofrer, então você não serve para ser crente. Então faz o seguinte: pega tuas trouxas, como a gente diz no interior da Paraíba, e vai embora, porque a igreja não é lugar para tudo. Igreja não é lugar para você. Se você não quer sofrer, então esse não é o lugar adequado, apropriado para você. Então sai. Não dá para você aqui, como se diz no popular, pega o beco. Não dá. Porque o nosso chamado é um chamado para sofrer também. Lê o 1 Pedro para você ver, é o que Pedro mais aborda: o chamado do Senhor para sofrer. E a igreja pretende entender isso. E quanto mais fiel você é, mais exposto ao sofrimento você se torna. Dê um bom testemunho na sua casa, seja fiel ao Senhor dentro do seu lar, seja um crente idoso, que busca Deus, que anda com Deus, que dá bom testemunho, e você vai sofrer um bocado. Seja piedoso no seu trabalho, seja um crente que dá bom testemunho no seu trabalho, e você vai ser perseguido. Na faculdade, na escola, faça a diferença, seja uma bênção, não viva em rodinhas, não ria quando os outros contarem piadas, seja diferente, viva de forma separada, o que não quer dizer isolado, mas separada, e você vai ver, você vai pagar um preço muito alto. Isso é muito importante. Mas a igreja que celebra a unidade e compromisso é uma igreja que não tem medo de sofrer, que entende que o seu chamado envolve o chamado para viver a vida, sofrendo muitas vezes, em muitas ocasiões, por causa do Senhor Jesus. E em quarto lugar, quais são as marcas de uma igreja que celebra a unidade e cumpre a missão? Em quarto lugar, é uma igreja que preserva aquilo que recebeu. De olho na promessa, de olho na recompensa. Veja o que diz o versículo de número 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há uma recompensa para a igreja que pratica, que celebra a unidade e que cumpre a missão. Há uma recompensa para a igreja que guarda o tesouro do Evangelho. Conserva o que tens. Tudo que nós temos vem do Senhor. Como nós falamos, nós somos a comunidade mais abençoada do mundo, a comunidade mais abençoada desse universo. Nós somos a comunidade daqueles que receberam a vida eterna. Meu Deus! Nós somos a comunidade daqueles que foram chamados para receber o conhecimento de Deus. Que privilégio! Você conhece a Deus, eu conheço a Deus. Nós somos a comunidade daqueles que foram chamados para receber a palavra de Deus. O Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode não estar fazendo efeito na vida do vizinho, pode não estar fazendo efeito na vida daquela pessoa, mas fez no meio do céu. Glória a Deus. E nós somos a comunidade daqueles que foram chamados para receber glória. Então a palavra do Senhor para nós é: conserva o que tens, guarda o que tens, não abra mão dessas riquezas, não abra mão desses valores. É a única exortação de Jesus aqui para alimentar essa igreja: conserva o que tem. Você não é pobre, você é rico. Você é muito abençoado. Você é objeto do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia constante. Alguns podem até dizer que você não tem força, mas você tem força. Não se preocupe com a questão da influência, não se preocupe com o fato de você não ser famosa, não se preocupe com o fato de você não aparecer, não se preocupe com essas questões. Seu maior patrimônio sou eu. O maior patrimônio da igreja é Cristo. O maior patrimônio nosso é o Senhor Jesus. É o Evangelho que nós recebemos, esse tesouro precioso que mudou a nossa vida.
e que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas. E é nosso dever, nossa obrigação, conservar esse tesouro. Se alguém tentar trazer alguma coisa nova, diferente, que não condiz, que não se harmonize com esse Evangelho, rejeitemos. Aprendamos a dizer não. Sejamos firmes, sejamos fortes, sabe? Sejamos determinados, sejamos seguros. Não abramos mão dos nossos valores, não precisamos negociar nada, não tem nada a acrescentar, também nada a diminuir. O Evangelho é perfeito. Se alguém não gosta da mensagem, fazer o quê? Deixa pra lá. A mensagem é essa, não vamos mudar nada. Quem nos chama de retrógrados, de atrasados? Ah, tua igreja não cresce, Moisés. Ou tua igreja não cresce, bíblico, porque você não tem aí essas coisas, sabe? Que a gente tem aqui. Você não tem sal grosso, você não tem rosa ungida, você não tem sabonete disso, você não tem sangue daquilo, você não faz determinadas campanhas, você não realiza determinados movimentos. Por isso sua igreja não cresce. É sempre aquele grupinho, aquela quantidade, uma conversão por mês, ou então por ano, e aquela coisa toda. Mas se você sabe admitir, se você aceitar, se você introduzir algumas práticas, você vai ver que uma coisa vai mudar e a igreja vai bombar. Para que isso? Paulo não fez isso, Pedro não fez isso, Jesus não fez isso, e nós não precisamos fazer isso. O que nós temos que fazer é conservar a mensagem que recebemos, sermos fiéis, pregar o Evangelho, no poder do Espírito, na paixão do Espírito, e deixar os resultados com Deus, porque quem é de Deus vai vir. A nossa preocupação não é encher as nossas igrejas de seguidores de uma denominação, mas de verdadeiros discípulos, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente que esteja disposta a ir até as últimas consequências por Jesus, gente que esteja disposta a trabalhar pela unidade da igreja e pelo cumprimento da missão. Eu gosto muito da frase de um puritano. Para mim, ela é como se fosse um lema de vida. Um puritano dos mais antigos chamado William Gurnall, ele dizia o seguinte: Deus não julgará os seus ministros, os seus servos, pelo sucesso dos seus labores, dos seus esforços, mas pela sua fidelidade em pregar o Evangelho, em pregar a palavra dele. Deus não vai me julgar pelo tanto de vidas que eu levei a Cristo, pelo tanto de pessoas que eu conduzi aos pés do Salvador, mas pelo quanto eu fui fiel à sua mensagem, pelo quanto eu fui fiel à sua palavra. O que nós estamos assistindo nos nossos dias, irmãos, é falta de fé na mensagem do Evangelho e falta de fé no poder do Espírito Santo. Isso que eles estão chamando de fé aí, eu chamo de incredulidade, porque o Evangelho não precisa disso. O Evangelho é poderoso em si mesmo. Ele é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não preciso abrir mão de nada. E a igreja de Filadélfia era uma igreja conhecida pela sua resistência. Precisamos de igrejas que resistam à tentação do crescimento a qualquer custo, do crescimento a qualquer preço, do crescimento sem compromisso com os valores da palavra de Deus e do Evangelho. Nós não estamos aqui para fazer admiradores nem fãs de Jesus Cristo. Gente que entra hoje pela porta da igreja e que um mês, um ano sai pela outra. Nós estamos no mundo para fazer discípulos de Cristo. Gente que abraça o Evangelho para morrer e para viver. Gente que possa dizer como Paulo: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E só quem produz crentes assim é o verdadeiro Evangelho. Eu faço minhas as palavras de alguém que diz que o tipo errado de pregação produz o tipo errado de cristão. 40 bilhões e quase nenhuma influência. O tipo errado.
conserva o que tens, guarda, para que ninguém tome a tua. Amém? Essa é a igreja que celebra a unidade e compromisso. Eu quero concluir essa palavra nessa manhã com algumas implicações práticas, rapidinho, só para a gente fechar. Algumas implicações práticas dessa palavra. O que é que acontece a uma igreja com essas marcas? O que é que acontece a uma igreja com esses compromissos? Que apesar dos desafios, preservam-os e se esforçam por praticá-los e vivê-los. O que é que acontece? Quero citar rapidamente aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, ela goza do favor do Senhor. Aleluia. Vale a pena. A primeira coisa que acontece a uma igreja com essas qualidades, com essas marcas, é que ela goza do favor do Senhor. Versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vale a pena? Vale. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso é favor. A palavra do Senhor para aquela igreja fiel, que celebrava em sua fidelidade a unidade e cumpria a missão, é: você é pequena, você não é forte do ponto de vista financeiro, ou econômico, ou social, mas você é forte moralmente, você é forte espiritualmente. Eu pus uma porta aberta diante de você, você vai entrar por ela e ninguém vai poder fechar. Você é gozar do favor do Senhor. Isso é para quem é fiel. Deus tem posto uma porta aberta diante dessa igreja aqui. E ela permanece aberta. E ninguém vai poder fechar. Para a glória de Deus. Amém? Em segundo lugar, o que é que acontece na igreja com essas marcas? Em segundo lugar, ela goza do amor do Senhor. Ai meu Deus, é cada coisa melhor que a outra, né? Ela goza do favor do Senhor, mas ela goza também do amor do Senhor. Olha o versículo 9 que diz a coisa linda: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e saber que eu te amo. A corrigida traz saber que eu te amo, a atualizada traz e saber que eu te amo. Essa é se não me engano, é a única igreja das 7 que o Senhor Jesus disse com todas as letras: eu amo você. Não que ele não ame demais, mas que ele diz com todas as letras: eu amo você. Sabe, irmãos, vamos ser sinceros, há igrejas que dão prazer ao Senhor, mas há igrejas que não dão. Não dão. São expressões locais da igreja de Cristo? São. Mas não dão prazer ao Senhor. Lembra de Laodicea? E outras tantas? Mas há igrejas que dão prazer ao Senhor, que alegram o coração do Pai. E aqui nós temos uma igreja onde Jesus diz ali: eu vou fazer que eles saibam. Esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, eu vou trazê-los, vou prostrá-los aos teus pés, e eles irão saber que eu amo você. Meus irmãos, vale a pena ser fiel. Ainda que isso nos custe muito, mas vale a pena. Glória a Deus. O eu te amo do Senhor conta mais do que qualquer coisa no mundo. É uma espécie de gratidão, de louvor, de adoração. Coisa extraordinária. Você é o objeto do meu amor. E mais uma vez, não se importa com o fato de você não ter força. Sua força é o meu amor. Há motivação melhor para trabalhar do que essa, pastor? Não há. Há motivação maior do que essa, igreja, para trabalhar do que saber que nós somos objeto constante do amor do Senhor? Há motivação maior para fazer missões do que essa? Pelo amor do Senhor a gente vive, e pelo amor do Senhor a gente morre também. Amém? Em terceiro lugar, o que é que acontece a essa igreja?
Em terceiro lugar, ela goza do cuidado do Senhor. Do favor do Senhor, do amor do Senhor e do cuidado do Senhor. Versículo 10. Porque guardaste a palavra na minha perseverança ao sofrimento, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ela goza do cuidado do Senhor. As provações vêm, as lutas vêm, porque elas vêm mesmo, fazem parte da vida cristã, da experiência comum dos crentes. Mas o Senhor diz: eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ele cuida dessa igreja, porque o seu coração está nela. O seu coração está nela. E finalmente, em quarto e último lugar, o que é que acontece a uma igreja com essas marcas, essas qualidades? Em quarto e último lugar, ela goza das promessas do Senhor. Ela goza do favor do Senhor, ela goza do amor do Senhor, ela goza do cuidado do Senhor, ela goza das promessas do Senhor. Versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo. Essa é a promessa do Senhor para a igreja, que fiel ao Senhor, celebrou a unidade e cumpriu a missão até o fim. E foi fiel a Deus e viveu para o seu louvor e para a sua glória. Que Deus, em sua graça, nos abençoe. Ele aplique a sua palavra no nosso coração, e que estas venham a ser e sejam as marcas de nossas igrejas locais, as qualidades de nossas igrejas locais, que elas sejam verdadeiras expressões da vida de Deus e da presença de Deus no meio de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé com os olhos. Pai de amor, nós te louvamos e te rendemos graças, porque tu és bom, Senhor, e gracioso, e misericordioso e amoroso. Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de conhecermos ao Senhor, de servirmos a Deus, de termos sido chamados por Ti, ó Deus, para celebrar a unidade e cumprir a missão. Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Contamos com a graça do Senhor, contamos com a misericórdia do Senhor. Sabemos que não podemos ser nada disso sozinhos, Senhor. Queremos a Tua presença conosco, a Tua graça constante, a Tua ajuda contínua. Senhor, somos frágeis e fracos, somos falhos também, mas Tu és perfeito, Senhor. Certamente que a igreja de Filadélfia tinha suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, certamente, mas era uma igreja que Te amava, Senhor, uma igreja que tinha zelo por Ti, pela Tua glória, pelo Teu nome, uma igreja que entendeu o seu chamado, que sabia o que era, Senhor, e porque havia sido levantada e constituída por Deus. Dá-nos a graça de entender estas coisas também, Senhor. Dá-nos a graça de sermos uma igreja com essas qualidades. Dá-nos a graça de sermos uma igreja com essas marcas, ó Deus. Uma igreja capaz de influenciar o mundo, Senhor, capaz de fazer diferença, capaz de ser ouvida, de ser escutada, capaz, ó Deus amado, de marcar a sua geração, capaz de ser usada verdadeiramente por Deus e não pelos homens, como nós estamos assistindo e vendo. Uma igreja que faz discípulos e não admiradores, seguidores de Cristo e não fãs. Deus, ajuda essa igreja, Senhor,
Ajuda a liderança dessa igreja. Ajuda os membros e congregados dessa igreja. A todos, ó Deus, que fazem esta igreja local objeto do teu favor, objeto do teu amor, objeto do teu cuidado, objeto das tuas promessas preciosas e gloriosas. Que tu, Senhor, continues abençoando esta igreja em nome de Jesus. E que, ó Deus, celebrar a unidade e cumprir a missão sejam, ó Deus, as maiores ambições, objetivos e alvos dessa igreja, para a glória do teu nome e a sua felicidade. Recebe o nosso louvor e nossa gratidão. Continua conosco, Pai de amor. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu quero desde já agradecer o convite que me foi feito. Hoje à tarde, depois do almoço, nós estaremos retornando a Macaparana, mas que a bênção do Senhor esteja e permaneça sobre todos os irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus.